Vou trocar essa ideia aqui com vocês um pouco sobre liderança. Esse último sábado, dia 15, eu fui eleito diretor da UMP aqui. O UMP, para quem não está acostumado com o vocabulário presbiteriano, isso inclusive, se você não entender alguma coisa que eu falar aqui, já manda aqui nos comentários que eu traduzo para você, tá bom? Você que é de fora desse contexto, às vezes é difícil lembrar de tudo. Mas o MP é União de Mocidade Presbiteriana. Em português, jovens, tá bom? E eu já recebi algumas oportunidades de liderar, mas, assim, acho que eu não diria que não nessa proporção. E sempre que a gente vai liderar alguma coisa, às vezes a gente não se acha capacitado, às vezes dá uma tremida, mas a gente olha para a palavra de Deus e pensa o seguinte, né? Pô, teve tanto cara que foi chamado para coisa muito maior e o cara não se achava capaz de fazer um negócio. E mesmo assim, Deus vai lá e capacita eles para cumprir a missão que ele mesmo chamou. Então, no meio da semana passada, eu tinha até conversado com o pastor falando que eu estaria disposto a assumir isso, a tomar essa responsabilidade. E parte do ser homem, né, que eu venho falando bastante sobre, é isso, de você chamar a responsabilidade para você carregar nas costas esses pesos, né, que não deveriam ser para outra pessoa, mas você realmente chamar e cumprir esse propósito, né? Então, queria trocar essa ideia aqui um pouquinho sobre isso, e eu queria entender como vocês enxergam essa questão da liderança. E eu, particularmente, eu vejo a posição de liderança como simplesmente mais um campo onde servir. Eu entendo que o meu dom é servir. A gente tem aquelas listas de dons lá de Coríntios, de Efésios, enfim, o apóstolo Paulo dá algumas listas de dons, e isso separando os dons e os talentos, tá bom, gente? Porque são duas coisas diferentes. Se você não parou para estudar isso, talvez eu faça um vídeo aí mais para frente também. Mas dom é uma coisa que Deus dá para cada pessoa, alguma coisa específica em certa medida, para que essa pessoa abençoe a comunidade dela, o povo de Deus ali onde ela está inserida. E eu vejo que o meu dom é justamente o dom do serviço. E assim, demorou muito tempo para eu entender isso. Acho que eu fui começar assim depois de muito tempo sem saber qual era meu dom, o que eu poderia fazer, e eu entendi que meu dom era justamente servir. E a liderança nada mais é do que mais um lugar onde você pode servir. Você vai servir as pessoas numa posição diferente, simplesmente. Não tem nada demais em estar liderando, né? Então, muita gente pode pensar que isso é uma posição de status, onde, na verdade, Jesus fala, né, que o que quiser ser o primeiro entre vocês, que seja aquele que serve. E eu queria fazer uma analogia, uma coisa que eu observei durante bastante tempo, porque eu gosto muito de fazer churrasco, muito, muito mesmo. Eu gosto de pegar a churrasqueira e eu mesmo pilotar, não me interessa a quantidade de gente, só soltar na minha mão um foguinho, umas carnes, eu fico feliz. Eu faço porque eu gosto mesmo, eu gosto tanto de comer, mas às vezes eu gosto mais do processo de estar ali, de pegar, de acender o fogo, ajeitar as carnes e de poder
servir aos outros, a minha família, aos amigos, servir as outras pessoas ali, preparando aquela refeição, né? E isso me faz lembrar um texto de João, capítulo 21 lá, o último capítulo do Evangelho de João, onde os discípulos estão pescando, porque eles acharam que era isso. Jesus morreu, ressuscitou e agora a gente não sabe para onde ele foi, e aí ficou por isso mesmo. Então vamos fazer o quê? Vamos pescar, né? E eles passam a madrugada toda pescando, e aí eles enxergam de longe assim um foguinho, umas brasinhas, e Jesus está lá com fogo aceso, e eles perguntam para eles: trouxeram algum peixinho aí para a gente comer? E eles não reconhecem Jesus, né? Mas eu acho interessante essa questão, que Jesus estava ali com o foguinho aceso, sabendo que eles tinham peixe para assar, e Jesus se propõe a fazer isso, né? Eles chegaram lá e Jesus chamou eles para comer junto com ele, né? Na verdade, Jesus tinha uns peixinhos já assando ali, preparado para eles ali nesse lugar na praia. Deve ter sido um negócio interessante essa questão dos discípulos olharem e estarem andando junto com ele, mas sem reconhecer ele ali. Mas de qualquer jeito, Jesus, que era o próprio Rei do Universo e nosso Salvador, estava ali servindo eles, fazendo aquele churrasquinho na praia, né? E então essa ideia de fazer o churrasco e serviço estão muito ligadas uma com a outra. E quando a gente aprende um pouco sobre liderança bíblica, a gente vê que o maior exemplo que a gente tem disso é o nosso próprio mestre, né? De pegar e ser o cara que todo mundo vai olhar e vai falar: pô, eu quero ser que nem ele. E ao mesmo tempo tem uma responsabilidade muito grande na gente que está liderando, né? E claro, eu não estou liderando sozinho as coisas, tem mais gente junto comigo, e inclusive essas pessoas têm ajudado bastante já a gente a caminhar, né? Não só na liderança, mas por fora, assim, na vida. E eu sou muito grato a Deus por esses caras que estão junto comigo aqui, inclusive o nosso pastor Leandro aí, e que é o cara que tem me discipulado, tem investido muito na minha vida. E assim, quando eu era mais novo, eu cresci na organização Palavra da Vida. Se você não conhece, já fica aí um convite para você dar uma olhada nas redes sociais aí. Lá no Pará, era onde eu morava, onde eu estudei, me formei, e o nosso diretor lá, o professor Gary Parker, ou para mim o tio Gary, isso que ele foi nosso diretor desde que eu me entendo por gente, e era nosso vizinho também. Eu sou bem amigo dos filhos dele, eles são bem amigos da nossa família. E ele, assim, se eu não me engano, era uma quarta-feira por mês que ele fazia churrasco para todos os missionários na casa dele, né? Eles tinham um tempo de jantar normal e um tempo de reunião de oração, né? E eu olhava para aquilo naquela época, né? Porque pra gente era resenha, né? Juntar todos os amigos, filhos de missionário, tudo num dia lá pra gente ficar brincando, era uma maravilha, né? Juntar os amigos e comer churrasco. E era sempre ele que estava lá pilotando a churrasqueira, né? E eu olhava aquilo e falava: pô, interessante. E depois de muito tempo eu fui entender e começar a fazer essa associação, né? De que a liderança, por mais alto que seja o cargo, ela ao mesmo tempo tem a noção de que eu estou ali para servir. Então, estou servindo aos outros enquanto eu exerço a função de me responsabilizar por tudo que acontece, né? É claro que a gente cada um tem a sua função dentro do corpo de Cristo, e cada um tem aquele dom que Deus dá, e cada um exerce esse dom da melhor forma, ou deveria exercer o dom da melhor forma, né?
Deus dá isso justamente para que a gente edifique uns aos outros, né? Então, cada um recebe na medida devida, e a gente sabe que Deus não dá ponto sem nó. A gente sabe que Deus sabe cada uma das coisas que são para acontecer, porque nada foge do controle da vontade dele. E a gente, quando recebe oportunidade de servir, a gente precisa abraçar e trabalhar com excelência, como Paulo vai falar lá em Colossenses 3:23, né? Lembrando que a gente está fazendo isso para Deus, não para as pessoas verem, apesar de que as pessoas vão ver, mas se a gente está certo de que o nosso coração está no lugar certo de estar trabalhando para Deus, não para as pessoas, a gente tem a noção de que o nosso trabalho ele vai ser bem visto aos olhos de Deus e ao mesmo tempo bem visto aos olhos das pessoas também, né? Porque um vai refletir no outro. E a gente trabalhar, claro, pensando nas pessoas, mas acima de tudo a gente lembrando que a gente está fazendo isso para Deus, né? Então, esse aspecto da liderança, principalmente de serviço, é o ponto mais chave, eu diria, da liderança cristã. E quando a gente tem essas oportunidades, já recebi, como eu falei no começo, já tive outras oportunidades de estar servindo em acampamentos, na igreja e outras coisas assim, mas senti que dessa vez tem um peso bem maior no negócio, né, de conduzir. São vários jovens em vários âmbitos diferentes e a gente tem que cuidar para a gente conseguir cumprir tudo aquilo que a gente se propôs a fazer. E é engraçado que parece que quando a gente se propõe a servir, as coisas vêm na nossa mão como se a gente sempre estivesse pronto, né, para fazer as coisas. E cabe a nós, quando a gente recebe essas oportunidades, simplesmente servir, né? E eu gosto muito de adotar a seguinte filosofia de trabalho. Você trabalha o suficiente, ou treine o suficiente outras pessoas para que, quer dizer, até que você se torne inútil no negócio, né? Até que o negócio funcione completamente bem sem você. E essa ideia de você estar servindo, as pessoas vão acabar olhando e vão pensar o seguinte: pô, ele está aqui servindo a gente e a gente já sabe o que fazer, a gente já tem toda a noção e ele dá autonomia pra gente, então vamos buscar fazer da melhor forma também, né? Não que seja lá grande coisa, mas eu tenho tentado ser o melhor que eu posso na medida que eu consigo exercer as funções que me são dadas. E esse aqui é um vídeo bem pessoal, tá, pessoal? Então não tem script nem nada. Vocês sabem que os melhores vídeos meus aqui são pode ver que são os vídeos que eu não anotei nada. Tô só tirando da cabeça aqui e trocando essa ideia com vocês. Só eu e a câmera, na verdade, né? Eu e o livro de teologia do apóstolo Paulo tá segurando aqui o livro. Tá engraçado isso. É o meu tripé de hoje. Mas quando a gente tem essas oportunidades assim, a gente precisa buscar de fato fazer da melhor forma e entendendo que Deus dá também essas oportunidades para moldar cada vez mais o nosso caráter à medida da estatura de Cristo, né? Que é esse que é o propósito que Paulo vai falar lá em Efésios, né? Para que a gente seja completamente maduro na fé. E oportunidades de liderar são ferramentas que
Deus coloca na nossa vida que são importantíssimas para desenvolver essas coisas, né? E eu vejo que nada desenvolve mais o caráter de um homem. Isso eu já falei bastante sobre isso nos primeiros vídeos aqui do canal. Nada molda mais do que justamente a responsabilidade. E eu falei num dos primeiros vídeos aí também que a responsabilidade ela vem pra gente em doses homeopáticas. Quando você consegue ser completamente responsável em tarefas pequenas, as tarefas vão aumentando e a responsabilidade vai aumentando. E eu digo isso que isso pode ajudar você aí que está assistindo também a entender um pouco mais sobre isso. Eu quero fazer uma série aí sobre liderança mais pra frente. O que vocês acham? Diz aí pra mim. Conta aqui nos comentários. E por último, para encerrar esse vídeo aqui, abrindo o coração, eu peço que vocês orem por mim, orem por nós aqui da nova liderança. E também é legal que a maioria dos que me acompanham aqui no canal são pessoas aqui da nossa própria comunidade, né? Da nossa OMP, ou como a gente chama, a nossa presbi, né? E são amigos próximos aí, então eu sei que alguns de vocês já oram pela minha vida e eu peço que continuem orando e intensificando cada vez mais isso aí para cobrir realmente a gente de oração, e que Deus nos dê coragem e esse espírito de liderança servil, não só para mim, mas para os outros que estão comigo também, eu, o Vini, o Caio, o Zácaro, a Vi, o pastor Leandro também, que está ajudando a gente aí nesse processo, os conselheiros aqui da Presbi também, e justamente para que a gente consiga ser aquilo que a gente tem se proposto a fazer, né? Que a gente estabeleceu os nossos pilares aqui no ano passado, que é sermos relevantes, sermos acolhedores e sermos inovadores, né? Nesse mundo que tem se transformado tão rápido, e não negligenciando as missões que foram dadas pra gente, né? De realmente ser uma luz no meio desse mundo em trevas, como Paulo diz em Filipenses, para que a gente seja relevante, né? A gente não fique pregando coisas que não valem a pena, para que a gente realmente impacte a nossa geração, como o missionário Jack Wyrtzen, o cara que fundou o Palavra da Vida, costumava dizer. É responsabilidade de cada geração ganhar a sua própria geração para Cristo. E eu vejo que Deus colocou mais esse ponto aqui na minha vida, justamente para cumprir essa missão. Desde os meus 18 anos, mais ou menos, eu fiquei com essa frase martelando na minha cabeça, né? De que o meu propósito é alcançar a minha própria geração. Eu não sei como, nem de que forma, mas Deus tem colocado no meu caminho a oportunidade de cumprir esse propósito, e tem sido muito interessante. Então, esse é mais um ponto aí, né? De propósito e chamado. Então, eu espero que isso ajude você aí também que está assistindo, mas a gente tem buscado cumprir essas coisas aí, de primeiro ser relevantes, ser inovadores, mesmo tendo uma mensagem tão antiga quanto a própria existência humana, e que é justamente a mensagem do Evangelho. O mundo passa por constantes transformações, mas a mensagem ela continua a mesma, de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e Ele é o nosso Salvador e Redentor. Ele veio, Ele pagou o preço que era nosso, que era a sentença da nossa condenação, e Ele ressuscitou, Ele não ficou morto, Ele voltou para o céu, Ele prometeu que Ele vai voltar. Essa
a mensagem que a gente carrega. E a gente ser relevante, inovador e acolhedor, né? A gente conseguir trazer cada vez mais gente aqui para nossa comunidade e tá cada vez mais perto, né, das pessoas que estão de fora, que a gente consiga realmente atrair as pessoas que estão fora do nosso círculo aqui, para que elas vejam de fato essa mensagem que a gente está carregando. Que esse é o nosso propósito. Fechou? Então, mais uma vez, peço que vocês estejam orando aí pela gente e espero que esse vídeo curtinho aqui de 20 minutos, essa trocação de ideia aqui, possa ser relevante para você também. E me sinto honrado por essa oportunidade e eu espero desempenhar isso da melhor forma. E tamo junto, é isso. Deus abençoe vocês, forte abraço aí. Não esquece de assistir os outros vídeos do canal aqui e aproveita e já dá o seu like aí se você chegou até aqui, tá bom? Qualquer coisa me manda uma mensagem que eu te ajudo também. Tamo junto.